Olá, bem-vindos! Em um mundo dominado pelo capitalismo e pela globalização, nós sabemos muito bem o papel do jornalista como comunicador de informações e histórias também. Mas será que podemos contar com o jornalismo nesse novo sistema da sociedade? Na comunicação política, essas alternativas não são muito descartáveis. Nesse podcast, apresentado por mim, Christopher Andrade, junto dos meus colegas Antônio Arruda e Thalita Paiva, vamos discutir um pouco sobre a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, bem como a globalização no processo coletivo de Milton Santos. E para falar um pouquinho mais disso, a gente vai apresentar um produto midiático para ajudar melhor a contextualização desse assunto, o filme Clube da Luta, e sua relação com os nossos temas discutidos. Bom, para a gente iniciar o podcast, é importante introduzir o conceito dos temas abordados. No caso, a modernidade líquida, passando pela sólida rapidamente, e a globalização, do ponto de vista do intelectual Milton Santos. O conceito de modernidade líquida, primeiramente, foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, efêmeras, ou seja, momentâneas, e maleáveis, assim como os líquidos. O conceito se opõe na obra do Bauman ao conceito de modernidade sólida. A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento. A busca pela verdade era um compromisso sério para os pensadores adeptos a esse conceito. As relações sociais e familiares eram mais rígidas e duradouras, e o que se queria era um certo cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman da modernidade sólida, ele citava como aspecto positivo a confiança na rigidez das instituições e em uma solidificação das relações humanas. A modernidade líquida é totalmente oposta à modernidade sólida e ficou evidente na década de 60, mas a sua semente havia sido plantada, digamos assim, no início do capitalismo industrial durante a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, as relações econômicas se sobrepunham às relações sociais e humanas, e isso abria um espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade no laço entre pessoas e entre pessoas com instituições. A lógica do consumo entrou no lugar da lógica moral, e assim as pessoas passaram a ser majoritariamente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas compram, pelo que elas consomem. E essa ideia de compra também adentrou nas relações sociais. E as pessoas passaram a ver o afeto e a atenção como uma mercadoria mesmo. Nesse contexto, as instituições ficaram mais frágeis, porque o emprego se tornou um empreendimento totalmente individual, porque o indivíduo se tornou um empreendedor, entre aspas, de si mesmo, né? Se alguém não obtém sucesso nessa lógica da modernidade líquida, a responsabilidade é completamente individual. E falando sobre isso, um conceito semelhante dito nos dias atuais, que eu me recordei agora, é a questão da meritocracia, né? Enfim. Assim sendo, a modernidade líquida tem instituições líquidas, porque cada pessoa se tornou a sua própria instituição. A exploração capitalista deixou de ser vista como exploração e passou a ser vista como uma relação natural, em que o sujeito empreendedor de si mesmo vende a sua força de trabalho ao sujeito empreendedor que possui o capital. E, falando sobre globalização, da perspectiva do professor, do filósofo intelectual brasileiro Milton Santos, ele a vê como sob três perspectivas: como uma fábula, como uma perversidade e como um meio de proporcionar ao homem uma nova realidade, mais humana e menos materialista. Essa terceira seria uma nova globalização. Mas a mais popular foi a questão da perversidade. Vista por Santos como o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista, a globalização ela é fruto do que ele enxerga como uma adesão desenfreada por parte da humanidade aos comportamentos competitivos que foram se tornando cada vez mais naturalizados. E como ele vê a história do capitalismo sendo dividida por períodos históricos, o autor enxerga na globalização o seu período histórico atual. Mas vai além. Para ele é um período que também é uma crise estrutural que tem como alicerce tanto a tirania do dinheiro como a tirania da informação. E essa questão da informação é bem importante, já que para o Milton, um dos fatores que constituem a perversão da globalização é a maneira como a informação é oferecida para a população. Segundo ele, abre aspas,
O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível. Mas na medida em que chega às pessoas, como também às empresas e instituições hegemonizadas, é, já, o resultado de uma manipulação. Tal informação se apresenta como ideologia. Bom, e um exemplo que a gente pode usar que se encaixa na temática apresentada é o filme Clube da Luta. A trama narra Jake, um executivo jovem que trabalha em uma empresa de seguros. Ele está enfrentando uma crise terrível de insônia até que encontra uma cura inusitada para sua falta de sono ao frequentar grupos de autoajuda. Nesses encontros, ele passa a conviver com pessoas problemáticas e conhece Tyler, um homem misterioso e cheio de ideias. Tyler então apresenta para Jake um grupo secreto que se encontra para extravasar suas angústias e tensões através de violentos combates. Nesse grupo, é criada uma pequena sociedade entre eles, com seus dilemas que enfatizam o caos dentro desse sistema. Mas o que descobrimos no final é que Tyler na verdade não existe e é apenas um personagem criado por Jake. Podemos perceber isso na seguinte cena. Havia outro lugar para você se sentir mais vivo. Mas o Clube da Luta só existe nas horas em que o Clube da Luta começa e o Clube da Luta termina. Mesmo que eu dissesse para alguém que teve uma boa luta, eu não estaria falando com a mesma pessoa. Quem você era no Clube da Luta não é quem você era no resto do mundo. Assim como dizia Bauman, a importância de grupos de referência são trocados por algo mais universal, a comparação. Já que, por exemplo, quem você era no Clube da Luta não era quem você era no resto do mundo. E essa frase corrobora para a fluidez de um estado não sólido, ou seja, uma sociedade líquida capaz de se manter viva em situações momentâneas. Cada um com seus problemas, juntos, tentam manter a ordem em uma sociedade totalmente individualista, ferindo aquilo que encontramos numa sociedade saudável, que é a coletividade. Não obstante, ainda existe o processo de globalização no meio da sociedade líquida. Pareça com o que você quer parecer, transe como você quer transar, sou inteligente, capaz e o mais importante, eu sou livre de todas as formas que você não é. O Tyler não tá aqui, ele foi embora, ele foi embora. O quê? Isso é impossível. Não, isso é loucura. Pessoas fazem isso todo dia. Falam com elas mesmas, elas se veem como gostariam de ser. Mas não têm a mesma coragem que você tem de andar com ela. Naturalmente você ainda está lutando com ela, então às vezes você ainda é você. Qualquer dia a gente faz isso de novo. Outras vezes você se imagina olhando para mim. Se é a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Pouco a pouco, vai dizendo para si mesmo se tornar Tyler Durden. Nessa cena, podemos perceber aquilo que Milton Santos discute acerca da globalização. O mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula, o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade, e o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. A partir do momento que Jake percebe que tudo o que aconteceu foi a mente dele que criou e planejou, percebemos aí a fábula, algo idealizado, aparentemente perfeito, tal como nos fazem ver, ou como para Jake, tal como a mente dele o fez ver. Depois Jake percebe a emboscada em que estava, ao se dar conta de ver o mundo, a situação tal como ela é, cheia de perversidade, caos e desordem. E para finalizar, uma nova ideia de como o mundo pode ser, uma outra globalização longe daquilo que a fábula produz na nossa cabeça e distante do cenário atual para um melhor. Diante disso, percebemos a desordem que a sociedade do filme Clube da Luta apresenta, não tão distante da nossa realidade se seguimos esse caminho da globalização exacerbada e sociedade líquida. Mas o que a comunicação, o jornalista, ele pode fazer para amenizar, ajudar ou prevenir esse cenário? É isso que vamos descobrir. Bom, e agora vamos falar sobre o capitalismo, né? E a relação que ele tem com a nossa profissão, que é a comunicação, que é o jornalismo. E nós sabemos muito bem das consequências negativas do capitalismo na sociedade, principalmente por conta da desigualdade socioeconômica, problemas ambientais e a concentração do poder de riqueza e, claro, a exploração da mão de obra muito degradante. Não sei como outra palavra a gente pode citar, mas humilhante, enfim, uma situação muito ruim quando a gente fala de mão de obra. E dentro do capitalismo, esses problemas são, quando a gente vai abrir cada tópicozinho desse que eu falei, um leque maior, a gente vê outros problemas maiores, como um problema muito grave na distribuição de renda, investimento em educação e saúde muito pequeno, e ter dentro desses tópicos uma situação muito ruim para a sociedade
brasileira, amapaense, brasileira, mundial. Esse é o capitalismo. E nós, como jornalistas, temos o dever de mostrar isso na televisão, no rádio, no web, em qualquer lugar. Mostrar que temos que mostrar sim, melhor dizendo, temos que mostrar sim o capitalismo, esse impacto dele na sociedade, investigar isso. Uma matéria, por exemplo, que me chamou muita atenção foi, se eu não me engano, em 2018 e 2017, de um vídeo que viralizou nas redes sociais, de pessoas que ficaram atrás de um caminhão de lixo para pegar restos de comida para se alimentar. E isso virou manchete no Brasil todo, até fora do país. E foi uma reportagem do Fantástico, que foi nesse local e foi atrás dessas pessoas, conhecer essas histórias, mostrar esse problema por dentro, investigar esse problema e mostrar esse profundo impacto negativo do capitalismo, ou melhor, da sociedade em geral, mesmo que acontece muito. Mostrar o impacto socioeconômico nessas famílias foi mostrar, pelo Fantástico, foi exibir, foi destrinchar informações sobre a distribuição desigual de renda. Essas pessoas pobres, que têm pouco acesso a recursos do Estado, em que o Estado não vai atrás dessas pessoas, e nós vemos essa situação, por exemplo. E isso é muito importante também porque falar sobre esses assuntos é muito importante porque mobiliza a opinião pública para pressionar por mudanças mais positivas na sociedade. A gente vê muito se falar em movimentos sociais, para várias causas mesmo, que afetam um grupo, uma minoria, por exemplo, e esse movimento consegue, então, mobilizar a sociedade para pedir melhorias sobre determinado assunto. Um grande exemplo disso, por exemplo, que a gente tem na história foi a luta pelo voto feminino, por exemplo. As mulheres não podiam votar. E começaram a votar no Brasil na década de 30, se não me engano. E justamente por conta desses movimentos sociais. É justamente mostrar isso, ter uma promoção de uma sociedade mais justa e sustentável por meio do jornalismo comprometido com o ativismo social. O ativismo social e o jornalismo andam juntos, andam lado a lado, porque o jornalismo tem por seu objetivo mostrar o que a sociedade precisa, o que a sociedade está passando e por que a sociedade precisa melhorar. Ou por que também essa desigualdade precisa acabar. Esse é o papel do jornalista. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nesse podcast discutimos sobre a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, bem como a globalização no processo coletivo de Milton Santos. Além disso, apresentamos um produto midiático, a obra cinematográfica Clube da Luta, e fizemos uma relação com os temas discutidos. Eu sou Antônio Arruda, e juntamente comigo na bancada estavam Christopher Andrade e Thalita Paiva. E esse foi o nosso podcast de comunicação política.